O AVC, acidente vascular cerebral, é um bloqueio ou redução brusca no volume de sangue das veias que tem como efeito, na maioria das vezes, uma dor de cabeça intensa e repentina. O AVC, também conhecido como derrame, é uma doença multifatorial considerada um dos principais problemas de saúde do mundo. Porém, apesar de ser grave e muitas vezes deixar sequelas irreversíveis, o AVC pode ser prevenido eliminando alguns dos fatores de risco, e também tratado, dependendo do caso. Conhecer a doença, os sintomas e as consequências é uma boa alternativa para evitá-lo e começar uma mudança positiva nos hábitos de vida. E caso já tenha tido, para evitar a recorrência. O que é o AVC e por que ele pode dar dor de cabeça? Existem dois tipos de AVC que se diferem pela gravidade do quadro e pelo número de vezes que ocorre. Os sintomas para identificá-los, entretanto, são praticamente os mesmos, sendo eles: perda de força muscular, dormência ou formigamento, tontura, alterações na memória, perda da visão de um dos olhos, dor de cabeça extrema e repentina. 1. Existe o AVC isquêmico, que é o tipo mais comum, em que ocorre uma redução brusca ou um impedimento do fluxo sanguíneo em uma artéria no cérebro, e o AVC hemorrágico, conhecido como derrame cerebral, que é menos habitual, entretanto, é mais grave, já que nesse há uma ruptura no vaso, e com isso, um derramamento de sangue no cérebro. 1. Nos dois casos, a dor de cabeça intensa se torna um alerta para procurar um médico, já que ela é um dos primeiros sintomas a aparecer, uma vez que o AVC afeta o cérebro. E dentro do quadro de AVC, o tempo de reação é essencial para que haja tratamento e não ocorra nenhuma sequela. 1. Quais são os fatores de risco para AVC? Assim como a dor de cabeça tem vários motivos desencadeantes e hábitos que podem piorar sua frequência, existem também fatores de risco que aumentam a chance de um AVC acontecer. São eles: sedentarismo, hipertensão, tabagismo, gordura abdominal, colesterol alto, dieta com muita gordura, diabetes, álcool em excesso, problemas cardíacos, estresse. Muitos desses também coincidem com os fatores que desencadeiam as dores de cabeça. Logo, tratá-los pode aumentar as hipóteses de evitar o AVC e de ficar sem dor de cabeça. Como prevenir o AVC e as dores de cabeça? Para evitar o AVC é preciso excluir os fatores que acumulados podem aumentar as possibilidades de ter um. Logo, as mudanças de hábito são fundamentais. Algumas ações incluídas na rotina têm grande peso a longo prazo, como não fumar, evitar o consumo de álcool, relaxar, reduzir o consumo de sal, atenção à circunferência abdominal, praticar atividades físicas. Preze pela qualidade de vida. Durma pelo menos 8 horas por noite. Alivie a tensão do dia com terapia, exercícios físicos ou de relaxamento, coma alimentos ricos em vitaminas, diminua ou pare o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas, e beba bastante água. Essas ações fazem com que a imunidade do corpo melhore, tornando-o mais ativo e capaz de evitar algumas complicações, de dores de cabeça a AVC. Cuide mais da saúde e viva com qualidade. Olá, seja bem-vindo. O Sala de Convidados Entrevista está começando. 1 em cada 6 pessoas no mundo terá pelo menos um acidente vascular cerebral. O que você faria se acontecesse isso com você? Saberia reconhecer os sintomas? Tentaria ligar para alguém? Saberia para onde ir? Hoje a gente vai conhecer a história do Geraldo da Silva Pereira, que foi vítima de um acidente vascular cerebral há 6 anos, não é isso, Geraldo? Correto. Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui no nosso programa. Por nada. Como é que aconteceu o acidente vascular cerebral do senhor? Bom, eu sempre tive problemas de pressão alta e diabetes. Então, em decorrer das coisas, algumas aconselhamento médico e coisas assim. Nas consultas que eu fazia diariamente pela firma, né? Anualmente, né? Não diariamente, você fazia anualmente. Então preventivo ali? Já fazia preventivo, já tomava remédio para diabetes, já tomava remédio para pressão, né?
Então eu já tinha algum conhecimento sobre o AVC. Só que eu não conhecia como AVC, eu conhecia como infarto. Que era, Ou como derrame. Ou como derrame. O infarto é o derrame. E era uma ideia longe, assim, da faixa etária do senhor? O senhor acha que era o senhor imaginava que poderia acontecer com o senhor? Não, nunca a gente vai imaginar, né? Sempre pensava que acontece com os outros, nunca com a gente. E o senhor já conhecia alguém que tinha tido um AVC? AVC não, o meu pai teve, mas eu conhecia como infarto. A cara era infarto. Eu só vou conhecer AVC depois que comecei a me tratar. Saber o que era especificamente, né? Qual era a diferença do infarto, infarto do miocárdio, né? Que meu pai teve, a coisa teve, há 50 anos atrás. Eu conheci AVC praticamente há pouco tempo. Quer dizer, o conhecimento só veio junto com a doença, é isso, seu Geraldo? Praticamente. E quando é que o senhor se deu conta, como é que foi o episódio? Como é que o senhor se deu conta que estava tendo alguma coisa diferente, né? O senhor percebeu na hora que estava tendo um AVC? Onde é que o senhor estava? Como é que foi o dia? Bom, eu estava no terreninho que eu estava lá ajudando os pedreiros, carregando um balde de massa. Quando eu senti a mão dormente, a mão esquerda dormente, eu já tinha tomado remédio para pressão na parte da manhã, todos os remédios, diabetes. Aí eu volto de 9 horas, 9h30, senti carregando esforço, fazendo esforço, senti a mão dormente. Aí eu falei, isso aí não é bom sinal. De repente eu estou tendo um infarto. A mão dormente, a mão não parava de ficar e já não conseguia mais. Era uma coisa intensa, né? Não era uma dormência natural. Não, Não dá para ficar paranoico com qualquer dormência, mas não chegava a ser uma dormência, vamos ser mais claro. Era um formigamento. Mas eu já tinha, falei, isso não tem nada a ver. E fui perdendo um pouco das forças. O balde de cimento é pesado, né? Então eu já estava com dificuldade para pegar. Arriei o balde, fui dentro de casa, tomei mais 2 remédios para pressão. Eu já falei, isso aí não é bom sinal, acho que eu estou tendo um infarto. E falei para o pedreiro, Adriano, eu vou deitar um pouco para ver se melhora. O efeito do remédio vai fazer efeito, vai diminuir esse formigamento. O que não aconteceu. Aí continuei deitado. Continuei deitado durante muito tempo. Isso foi às 9 horas da manhã. Quando foi umas 3 horas da tarde, me senti melhor. Aí falei, Adriano, não vou ficar aqui. Que eu estava no terreno, e era lá em Magé, na Praia de Mauá, distante do Rio, da minha residência. Eu falei, eu estou me sentindo um pouco melhor, eu vou pegar o carro e vim embora. Peguei o carro e vim embora para o Rio. Quer dizer, aí... Com mal-estar, ou o senhor conseguiu dirigir normalmente? Consegui dirigir, mas dirigir normal, mas o formigamento na mão... Estava incomodando. Estava incomodando. Aí quando eu cheguei em casa, eu já senti a perna arrastar um pouco, com dificuldade para andar. Aí eu falei, vou esperar meu filho chegar, que ele chega, eu cheguei em casa por volta de umas 5 horas. Falei, 6 horas meu filho chega, aproximadamente. Pedi para ele me levar ao médico. Foi o que aconteceu, ele chegou, levou ao médico, disse, acho que eu estou tendo infarto. E pai, tá mesmo. Aí a voz já estava falando. O senhor já estava falando torto? Já estava falando torto. Com dificuldade para compreender também? Não, só para falar. A voz já estava saindo meio arrastada. E o braço já começou a enrijecer. Que não estava rígido, né? Começou a enrijecer. E o formigamento foi parando, mas o braço foi ficando cada vez mais pesado. E a perna também, meu pai, vamos embora. Aí ele me levou pro emergência. Uma clínica de emergência. Aí chegou lá, aí que ele me falou, pelo quadro que o senhor tem, o senhor está tendo um AVC. O médico identificou na hora? Até sem precisar fazer qualquer tipo de raio-x ou exame laboratorial, nada disso. Quer dizer, com sintomas ele já percebeu que poderia ser um AVC. Percebeu. Aí me deu um remédio sublingual. Botou para esperar. Aí deu o primeiro comprimido, falou, deita na maca e espera um pouco. A pressão não baixou, que estava alta. A pressão do senhor estava se mantendo alta mesmo com medicações, né? Mesmo com a medicação. Porque aquela sublingual era para baixar imediatamente, né? Ela não baixou. Aí ele colocou outro comprimido. Continuou a pressão, baixou, mas pouquinha coisa. Ele falou, vou te transferir para outro hospital. Aí quando ele fez, botou
botou uns tubos aqui, não sei o que era para injetar. Intravenosa. Só botou os tubos, não botou em medicamento. Só preparou. Era quando eu chegasse no hospital que ele iria indicar, seria feito isso, né? Só que ele foi ver a parte de documento. O meu plano de saúde ainda não tinha coberto a carência. Faltava dias para... Não me atenderam, Transferiram o senhor para não a rede transferiram. pública. Não transferiram. Ou seja, o senhor teve que ir por sua conta para a rede pública, é isso? Isso no dia à noite. Tiraram tudo que tinham colocado, me mandaram para casa. No dia seguinte, porque era persistência, eu já sabia que estava infartado, procurei, a minha filha me levou no Hospital dos Servidores, onde eu comecei o tratamento. A doutora falou, isso é infarto mesmo. Aí começou a me medicar e pediu radiografias. Fez uma série de exames para confirmar a presença do AVC, né? O acontecimento do AVC. O que mais marcou o senhor nessa vivência, seu Geraldo? Assim, essa percepção de só conhecer, de só reconhecer o que estava acontecendo dias depois, talvez. Como é que o senhor se sentiu? O que o senhor teve de mais, te impressionou mais nessa vivência? Foi preocupação. Porque eu não queria de jeito nenhum ficar com sequela, ficar aleijado, ficar... E o senhor teve essa noção, essa consciência de que poderia ter sequelas, então? Sim, tive. Nesse momento o senhor estava o quê? Com perda da fala, quer dizer, uma dificuldade para falar? Dificuldade para falar. Dificuldade já na mobilidade, de do andar? Do lado esquerdo todo membro superior como membro inferior. E essas sequelas, elas foram permanentes depois ou o senhor... imediatamente, pouco depois, já estava se recuperando? Permaneceram durante uns 3 meses. Mas mesmo assim, eu fui lá para o terreno que eu tinha e fiquei lá, trabalhando, tomando conta da obra, e comecei a fazer pequenas coisas, para não ficar parado. Comecei a fazer pequenas coisas. Fisioterapia e fono o senhor fez? Não. O senhor recuperou, na verdade, então, sem fazer esse tratamento pós? Foi recomendado, mas eu me recusei a fazer. Por que, senhor? Não quis fazer. Porque eu falava, se eu vou deixar os caras lá para ficar aqui, eu vou para lá fazer, vou fazer minha fisioterapia lá na obra. Seu Geraldo, isso não se faz, hein? Pois é, eu sou meio teimoso. E a fonoaudiologia também, o senhor foi praticando a fala e retomou. O senhor, na verdade, teve um AVC pequeno, né? Não foi um AVC de grande porte. Porque se fosse grande, realmente o senhor ia ter um prejuízo maior, sim, né? E a doutora neurologista falou também que não é um AVC de grande remonte, que eu tinha grande possibilidade de recuperar. O senhor recuperou bem, né? Recuperei bem, graças a Deus. Mas fazendo aquelas coisas lá e andando para lá para cá o dia todo, né? Mesmo puxando a perna, não parei, não fiquei sentado no sofá vendo televisão. Ficava andando de um lado para o outro. Você fez uma fisioterapia própria, né? Própria. Foi o que eu falei que o meu filho insistia, pai, vamos fazer fisioterapia. Eu estou fazendo fisioterapia, meu filho. Eu estou andando para lá e para cá, eu estou conversando. Os garotos aqui me ajudam, qualquer dificuldade que eu tenho, eles me ajudam. Que eram os pedreiros e os serventes, né? Agora, o senhor, no caso, depois desse episódio do AVC, passou a ter alguma outra postura com relação à sua saúde? O senhor já fazia um preventivo. Mudou alguma coisa com relação a esse acompanhamento médico? Tanto por parte do senhor, quanto por parte, no caso do hospital, que o senhor passou a ser acompanhado pelo plano de saúde ou pelo SUS. Como é que passou a ser essa vivência desse acompanhamento, dessa monitoração da sua saúde? Foi um bom acompanhamento, porque como a coisa não foi muito grave, eu ia periodicamente ao hospital. Então, havia a consulta. A doutora interrogava, já você está sentindo alguma coisa? Falou, não, está tudo dentro da normalidade do quadro que a senhora já detectou. Então, continua com os remédios e volta aqui uma semana depois, que ainda era recente. Eu voltava na semana, está sentindo alguma coisa? Não. Aí, depois, com a continuação, foi se notando que estava havendo uma melhora. Que eu já estava andando melhor, a voz já não estava tão embargada. Ela falou, continua com o medicamento e continua a fazer o que você está fazendo. O senhor não está fazendo fisioterapia? Não, mas eu
O senhor vai fazer a fisioterapia. Levava uns puxõezinhos de orelha da médica, né? Levava, mas como eu sou teimoso. Mas o estilo de vida do senhor mudou? Alimentação, o que mudou para o senhor depois disso? Olha, foi recomendado também a dieta. Mas não mudou muito, porque eu nunca fui de comer com extravagância. Eu sempre comia o feijãozinho com arroz e um ensopadozinho, o trivial. Agora, a nutricionista me falou que eu podia comer de tudo, mas evitar o sal e a gordura. Mas não evitar a comida. A comida você pode comer, mas evita fritura. Não vai comer fritura todo dia, que eu gostava muito de tudo frito. Era galinha frita. É cultural no brasileiro também, né? Se você chega na casa de um amigo, vai para um churrasco no final de semana, é quase inevitável, né? Mas nas minhas refeições diárias tinha muita fritura. Era galinha frita, era bife, era tudo frito. Quer dizer, isso agora praticamente acabou. De vez em quando eu como uma coisa frita. Eu como minha feijoada, como. Mas como eu disse, você quer comer sua feijoada, você vai comer a sua feijoada uma vez por mês. A família fez uma feijoada, você come. Mas procura comer pouco. Eu, quando tinha feijoada lá em casa, eu comia 2 pratos de feijoada. Como todo brasileiro come, né? Ninguém consegue comer um prato de feijoada, prato de rabado. Duvido, aquele que tem saúde, eu duvido, ele quer comer para se fazer. Você, na verdade, passou a pensar um pouquinho mais, né, a respeito da manutenção da sua saúde. E seguir o conselho da nutricionista, que eu poderia comer, não tinha que me privar de comer, mas como um pouquinho. E como uma comida pesada, uma vez por mês. Não como diariamente, mas comida pesada. Então, seu Geraldo, você está me passando, na verdade, são até conselhos para a população como um todo no Brasil, né? A gente precisa prestar mais atenção nessa alimentação. E eu quero continuar ouvindo o senhor, preciso fazer uma pausa rapidinho. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta conversando com o senhor Geraldo da Silva Pereira, que foi vítima de um AVC. Senhor Geraldo, o senhor contou todo o episódio do AVC em si, que o senhor tinha pressão arterial alta. Além da pressão, o senhor tinha mais algum outro fator de risco? Quer dizer, seu pai também já tinha tido infarto, não é isso? Tinha tido AVC também? Aí eu não sei te dizer. Porque naquela época... Você fazia uma confusão, na verdade, para o senhor era a mesma coisa, mim era né? tudo a mesma coisa. Eu desconhecia AVC, eu conhecia infarto. O senhor fumava? Fumei algum grande período. Era muito estressado? Era. Devido à minha profissão, era. Você ficava bastante estressado? Bastante. No período que o senhor teve AVC, o senhor estava passando por um momento de estresse? Não. No momento não, porque eu já estava aposentado. Então, mas eu acho que aquilo foi um pouco remanescente, né? Aquilo ficou guardado e na hora que eu relaxei, aquilo me pegou. Isso é o pensamento meu. Ninguém me falou isso, né? Agora, o senhor teve AVC há 6 anos atrás e, na verdade, as estatísticas mostram que a maioria das pessoas com AVC mais grave falecem no primeiro ano depois do AVC. O senhor já teve AVC há 6 anos, recuperou muito bem do AVC, né? Quer dizer, o senhor já passou desse momento de risco e continua fazendo um preventivo, né? A vida do senhor mudou em termos de vida social por conta do AVC? Ou o senhor consegue manter uma rotina junto com a sua família natural, normal? Não, mantenho a rotina natural. Mantenho, faço tudo que eu fazia antes. Os meus trabalhos lá no meu terreninho, continuo fazendo. A coisa que mudou. Mudou sim. Não bebo mais. Eu bebia. O senhor começou a fazer outras escolhas, então, né? Aconselhamento médico, parei de beber. Não boto mais bebida alcoólica na boca. Ele falou que também que ajudaria muito. Até por conta dos medicamentos que o senhor toma também. Quantos remédios o senhor toma hoje, senhor Geraldo? 5. Todos os dias? Todos os dias. 5 tipos de remédio diferentes. E algum deles está na lista ali da farmácia popular? O senhor recebe pelo SUS? Todos eles. O senhor recebe todos pelo SUS? Todos eles pelo SUS. Porque isso já foi feito de acordo pela doutora, para eu não ter que ficar comprando remédio. Então ela indicou os remédios do SUS que eu poderia receber gratuitamente. Ela falou assim, eu vou passar os remédios, vai ficar muito dispendioso. Eu vou te botar dentro da lista do SUS e vamos ver qual é a reação. Como eu me dei bem, ela continuou. Quer dizer, o senhor, na verdade, tinha um plano de saúde, mas na hora que o senhor precisou, o senhor acabou precisando ir para o SUS.
E hoje o senhor tem esse tratamento também através do SUS? Do SUS. E recebe os medicamentos pelo SUS. Pelo SUS. Isso é importante citar isso, né, seu Geraldo? Muito porque a gente importante. a gente vê pessoas criticando muito o Sistema Único de Saúde, mas, de fato, com todas as deficiências que podem acontecer, existe também uma qualidade nesse serviço de manutenção da saúde de uma pessoa como o senhor, por exemplo, né? Existe sim. Existem avanços acontecendo. Existem avanços, existe sempre uma ajuda, que às vezes as pessoas que não têm uma certa ajuda para abrir um pouco de caminho, têm muito mais dificuldade do que eu. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que o sistema melhorou muito. Nesses 6 anos, você sentiu Melhorou transformação? muito, senti. Melhorou, está melhorando muito. É lógico, ainda tem alguns gargalos, né? Você botar um sistema para funcionar em menos de 10 anos fica difícil. O SUS tem pouco mais de 20 anos, é recente, de fato, né? Né? Eu acho que é difícil. Corrigindo para ir ficando Eu não melhor. sei o que o SUS abrange. O SUS abrange as 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal, né? Você tem sempre uma mudança, né? Muda a política, mexe no sistema. Agora, seu Geraldo, uma característica de uma pessoa que tem um AVC, por exemplo, é uma tendência à depressão. O senhor ficou tristonho? Graças a Deus. Melancolia nenhuma? Toma algum antidepressivo? Não, graças Qual é a Deus. a receita, então, para não tomar esses remédios? É ter força de vontade. Eu tenho muita força de vontade. Eu botei na cabeça, eu não vou ficar aleijado. Pergunta ao meu filho, eu não vou ficar aleijado. Tem uma determinação Tem aí, uma né? determinação, eu não vou ficar aleijado, eu não vou ficar em cima da cama dependendo de todo mundo para me trocar a fralda. Eu não vou fazer, vai acontecer isso comigo. Eu fico até emocionado. Né? Acho que tem que ficar mesmo, né, seu Geraldo? Até porque o depois do AVC, ele reflete muito o que o senhor era antes, né? Assim, se você tem uma tendência à depressão, se tem uma tendência a se entregar, esse depois do AVC vai ser mais complicado? Vai. Vai. Se você não tiver determinação, você se entrega. O pior fator na doença, qualquer uma, é a entrega do doente. Ele se entregar. Tem que ter força de vontade, né? Eu sinto algumas limitações, mas eu luto contra elas. Eu senti que eu perdi um pouco de vigor físico. Eu já não consigo fazer o que eu fazia antes. Eu pegava um saco de cimento de 50 quilos. Fui experimentar, não consigo pegar. Minha musculação já não é a mesma, mas eu luto contra isso. Mas é a aceitação das limitações também, né, seu Geraldo? Mudou, o senhor é uma outra pessoa agora, né? Tem um ponto ali de mutação mesmo do seu físico, da sua personalidade depois do AVC. O senhor percebe assim, não? Eu percebo que eu luto até onde dá. O senhor aceita essas limitações? Exemplo, se eu não posso pegar 50 quilos, eu pego 25. E se o senhor tivesse essa percepção antes, talvez o senhor tivesse enfrentado algumas dificuldades a menos na sua juventude ou não? É provável. Essa percepção de que eu vou até onde eu posso? É provável. Talvez tenha cometido algum exagero, acredito. E qual é o papel da família, seu Geraldo? Como é que representou a sua família nesse processo de recuperação? Tudo. Tudo. A minha mulher, a minha esposa, dona Margarete, ela largava tudo para me acompanhar, os médicos. O meu filho largava o trabalho para me levar, porque ele dirigia, a minha esposa não dirige. O apoio da família foi essencial. Minha esposa, o meu filho, meus filhos, que é a minha filha também, a minha nora me ajudou muito. Quer dizer, a família é fundamental, né? Faz parte dessa reabilitação, muito. Esse suporte. Podemos classificar aqui 50%. Se você não tiver um apoio, não vai. Você tem que ter apoio, você tem que ter alguém te segurando por trás. Se o senhor tivesse que escolher assim, uma questão que depois do AVC para o senhor foi a mais difícil, o maior desafio que o senhor enfrentou ou enfrenta ainda hoje, por conta desse episódio do AVC, o que o senhor escolheria para citar? Para citar? Você me fez a pergunta meio difícil. São muitas dificuldades, seu Geraldo. O senhor acha que talvez a vida tenha ficado menos complicada, o senhor simplificou mais a vida depois ou ficou algumas dificuldades se tornaram ainda mais intensas por conta da AVC? Exatamente isso. Tem dificuldade para te responder. O raciocínio fica mais... É preciso pensar um pouco mais do que antes?
Não, raciocínio não. Mas eu senti alguma coisa assim, tipo, você esquece muito. Isso não chegou a me marcar. Porque eu acho que também com a idade, já não sei se eu estou meio esclerosado, né? Desculpa, eu posso perguntar para o senhor quantos anos o senhor tem? 61. Então o senhor teve AVC com 55 anos. Bem novo, né, Bem seu novo. Geraldo? Bem novo. Bom, então, assim, essa adaptação, então, essa aceitação talvez seja fundamental para a recuperação do senhor, né? Para manter essa vibração mais para cima, para não entrar nessa tristeza, nessa melancolia, aceitar suas limitações, é isso? Foi. Foi, com certeza. Agora, burocraticamente, o senhor enfrentou alguma dificuldade? Quer dizer, uma pessoa quando tem uma doença crônica e que precisa se manter num tratamento, geralmente ela passa a lidar com uma série de órgãos públicos e privados e fazer requisições. O senhor sentiu alguma dificuldade nesse setor? Passou por alguma experiência difícil? Não, experiência difícil não. Alguns, eu não sei como é que eu vou te explicar, alguns lances difíceis. Não chega a ser uma experiência, que é assim, momentaneamente, um mau atendimento de uma funcionária, não médicos. Mas mal funcionária me atende mal, e aquilo você já está fragilizado com a doença. E a pessoa está vendo que você está fragilizado. E te atende mal, com grosseria, aquilo que parece que te deixa pior ainda que você está. Aquele dia eu ficava o dia todo nervoso, ia para casa. Aí com o passar do tempo aquilo vai esquecendo, né? O senhor acha que o brasileiro tem acesso à informação sobre o AVC? Não. Ou parte também das pessoas não procurarem ter esse conhecimento porque acham que é uma doença muito distante assim, da realidade? Não, eu acho que falta informação. Onde é que teria que estar essa informação, na opinião do senhor, seu Geraldo? Um exemplo, na televisão, que é o maior veículo de comunicação. Eu acho que tem que ser falado mais sobre o AVC. Eu mesmo ignorava, para mim era infarto. Então a pessoa não sabe distinguir a doença. Então, por desconhecimento, não se cuida, não se trata. Fuma, bebe tudo desregradamente, sem controle, se prejudicando, achando que pode tudo, que é super-homem, não é. Ele é frágil como uma formiga. Não se protege. Enquanto se ele se proteger um pouco, se cuidar um pouco, ele vira o super-homem. Porque o nosso prazo de vida agora aumentou um pouco, né? Então você quer viver. Exatamente. A expectativa Mais de um vida pouco, está cada vez mais longa, né? Tem que se cuidar. Parar de toda hora ir no botequim, tomar uma branquinha. Quer dizer, não pode. Mas como é que faz isso sem deixar de ser feliz, seu Geraldo? Porque também as pessoas procuram prazer nessas... Como é que a gente encontra uma dose certa disso assim? Onde é que o senhor encontrou o equilíbrio aí? Porque tomar cervejinha no final de semana, a branquinha, passar num churrasco, comer uma gordura é meio que cultural no brasileiro mesmo, né? Você falou a palavra-chave. Fim de semana. Deixa isso pro fim de semana. Tem que querem fazer todo santo dia. Saber dosar, né? Saber dosar. Agora o cara que faz todo dia, sai do trabalho, passa ali, toma uma cervejinha, aí toma uma branquinha, aí já come um torresminho, já come não sei o que, está se envenenando. Coisinha leva outra, já Ele fuma. está diminuindo. Cada vez que ele toma uma mistura dessa, vamos dizer assim, que ele mistura a cachaça com a cerveja, um torresminho, ele diminuiu um mês de vida. O senhor virou um multiplicador, então, dessas informações sobre o AVC, de certa forma? De certa forma, sim. Porque eu me baseio em tudo e vou multiplicando o que eu posso, o que eu não posso, a quantidade que posso, o que eu não posso. Agora, seu Geraldo, a gente está daqui a pouco já chegando no finalzinho do programa. O que um paciente espera do médico e da família que está em torno dele? O que o senhor acha que precisa ser dado por essas partes, ou seja, pelo médico, pelo profissional de saúde? Para quem teve um AVC, o senhor até citou que ficou sensível, né, com o atendimento de um funcionário, enfim. O que o senhor espera quando o senhor chega num setor de atendimento e da sua família também? Da família é básico, o apoio. Em todos os setores, né? Agora, do médico é o atendimento, né? É o mais que ele pode fazer, te cuidar com carinho, como quem cuida de um filho, né? É isso que a gente espera do médico. Que ele te cuide com carinho, com o filho, te escute, vê as tuas necessidades, vê
as suas carências, né? Às vezes, né, uma carência, uma coisa pode aumentar a causa do problema. Porque você fica nervoso, tudo tem consequência, né? O cara que tem um AVC, se ele fica nervoso, o que acontece? Aumenta a pressão. Aumenta a pressão, o quê? Aumenta o risco. Se a tua pressão subir muito, você pode ter um outro AVC. De certa forma, o senhor espera formas de afeto, não é isso, Geraldo? Também. Eu acho que qual é o doente que não espera um afeto? Seu Geraldo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Acho que o senhor trouxe uma mensagem realmente de se cuidar. Obrigada mesmo, acho que todo mundo precisa ouvir um pouco dessa experiência. O meu interesse em vir aqui hoje é passar um pouco do que eu sofri e mostrar para o outro como se defender. Isso mesmo, seu Geraldo, muito obrigada. Obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. A gente fica por aqui, eu espero você no próximo programa. Até lá!